O milionário fica chocado ao ver mendiga negra se jogar na chuva para salvar menina. São Paulo, aquele dia de tempestade intensa, parecia prenunciar o caos. Rua alagada, água batendo nas portas, o trânsito travado. No meio do aguaceiro, um movimento inexplicável chamava a atenção. Lá estava Solange Santos, uma mulher que muitos definiriam só como mais uma entre tantos rodando a cidade, vestida com roupas encharcadas, sujas, cabelos grudados no rosto. Olhos faiscando coragem e medo. O barulho das sirenes se misturava ao ronco da chuva. De repente, um grito cortou o ar, desesperado e sem saída. Alice! Alice! A menina de cabelos cacheados, filha do milionário Roberto Montenegro, desaparecia no turbilhão das águas. Muita gente congelou, mas ninguém se mexeu. Foi aí que Solange se lançou. Sem pensar, em pleno ponto mais fundo da rua, onde a água quase engolia tudo, ela mergulhou feito um raio, sumindo nas correntezas. A multidão congelou, surpresa, sem acreditar. Não era só uma mendiga. Era uma mulher cheia de força, encarando o perigo. A chuva arremessava gotas pesadas sobre seu corpo. Os cabelos negros grudados no rosto tomavam um contorno quase heróico. Ela lutou contra a corrente. Cada abraçada era uma batalha. Mãos trêmulas, coração quase saindo do peito, garganta seca. A criança estava a poucos metros, quase levada pelo turbilhão cruel da enchente. Quando colocou a mão em Alice, o mundo pareceu parar. O silêncio tomou a rua. Solange puxou a menina, segurando-a firme como se a própria vida dependesse disso. E talvez dependesse. O socorro chegou. A mãe da criança, Beatriz, chorava perto dali, os olhos vermelhos de pânico e alívio. Roberto, o dono dos olhares gelados, acompanhou tudo em silêncio, sua dor escondida atrás dos olhos pesados. Ele não sabia o que sentir. Choque? Gratidão? O impacto do que viu passou longe de qualquer riqueza. Naquela tarde caótica, a água suja não só levou a chance de uma filha, mas trouxe uma mulher nem um pouco aceita num mundo de brancos impecáveis e grana no bolso. Roberto se viu preso entre o passado e esse presente inesperado. A coragem de Solange foi manchete em todos os grupos. Quem é ela? Perguntavam sussurrando. E cada resposta aumentava o mistério. Mãe solteira, trabalhadora de supermercado, sobrevivente da periferia. O homem milionário atirando daquele cenário sujo, levando-a para festas, jantares, outro universo. Um universo surpreendido. Mas a sombra da mãe dele, Beatriz, forte e implacável, cortava qualquer tentativa. Não dê pra essa vida. Sabe o que vão pensar? Dizia ela, assombrando Roberto. O ódio frio do preconceito era um muro mais alto que a inundação. Solange sentiu o peso do mundo se fechar ao redor. O julgamento, a rejeição, as portas se fechando, uma liberdade arrancada à força. Foi então que, no silêncio carregado de uma noite sem estrelas, ela fez sua escolha. Iria embora. Sumir da cidade. Tentar uma nova vida de onde ninguém soubesse seu nome. O que Roberto sentiu? Um vazio que doía, como a chuva fria batendo em seu rosto. Era mais que a perda da filha. Era o enfrentamento da própria alma. Ele não podia deixá-la ir assim, no escuro da partida. Sem pensar duas vezes, reuniu o que lhe restava de coragem e partiu para Ribeirão Preto, onde Solange procurava recomeçar. O reencontro aconteceu naquela praça pequena, com bancos de madeira molhados pela garoa fina. Os olhares se cruzaram entre medo, esperança e confusão. Ali, com o coração pesado e a voz trêmula, Roberto fez uma proposta que mudaria tudo. Uma proposta que ninguém poderia imaginar, quebrando regras,
desafiando as fronteiras invisíveis de classe, dor e amor. O que ele disse? Ninguém sabe ainda. O que virá depois está por ser descoberto. Ainda paira no ar uma pergunta urgente, apertando o peito de cada um. O que vale mais? O que a gente nasce ou o que a gente escolhe para ser? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adore conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto ficou ali, de pé, com o peso da proposta pulsando em seu peito. Mas antes que pudesse falar, uma sombra se aproximou deles. Era a mãe de Solange, Dona Luzia. Ele não esperava por ela, mas a presença dela parecia chover sobre o momento de uma forma inquietante. O olhar dela era de fúria contida, e a voz soou como trovão quando ela disse: "Você ainda está cagado de vergonha, Roberto?" O silêncio caiu como um manto pesado. Roberto sentiu sua respiração falhar. A comunidade não via Solange da mesma forma que ele. Para eles, ela era a mulher que fugira de seu lugar. E para ele, ela era uma heroína. As palavras de Luzia, no entanto, expuseram uma verdade cruel. O quanto o mundo estava preparado para julgar. Não pense que pode levá-la, só porque salvou a vida da sua filha. Luzia pontuou, com a mão trêmula em direção a Roberto. Ela não é um prêmio, ou foi a revelação inesperada que a virada da conversa lhe trouxe. Ela tem um passado que você não conhece, seu rico safado. Luzia continuou, o tom chegando a um crescendo, atraindo mais olhares curiosos. A vida que você vê é só a superfície. Nunca soube que sua fortuna pode ter sido feita em cima de vidas como a dela? Os olhos dele se alargaram, um torvelinho de pensamentos percorrendo sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz quase falhando. Ele não queria acreditar. A última coisa que esperava era que o que soubesse sobre Solange fosse moldado por traições do passado. Ela não é só uma mulher comum tentando sobreviver. O pai dela, ele está na cadeia por causa da sua família. Os seus negócios e a injustiça que vocês impuseram a tantos. As palavras de Luzia ecoavam, pegando cada pessoa ao redor de surpresa. Mas Roberto não sentia o chão sob os pés. O céu, nublado, parecia escurecer ainda mais. Roberto olhou para Solange, buscando um sinal, uma explicação. Mas o olhar dela estava distante. O que ele via agora? Uma mulher que ele queria salvar? Ou alguém que poderia, de alguma forma, mudar tudo o que ele acreditava? E o pior, a culpa parecia estar se infiltrando nas suas veias, como uma ferida que não sararia. A multidão observava. O murmúrio se transformou em um rugido, cada pessoa ali alimentando uma nova versão da história. Em meio ao barulho, alguém gritou: "É tudo verdade? O que você escondeu, Solange?" Solange, percebendo que todos a olhavam agora, tomou a frente. Os olhos dela brilhavam, mas não de alegria. Eram lágrimas condensadas de dor e fúria. "É isso que todos pensam de mim?" A voz dela tremia, e a força que costumava ter agora parecia escorregar entre os dedos. Roberto estava em um turbilhão. Se tudo o que Luzia estava dizendo fosse verdade, o que significava isso para ele? E para Solange? Ele queria dizer que não se importava com o passado, que o que importava era o presente. Mas as palavras murchavam antes de saírem, amortecidas pelo peso da história que descobria naquele momento.
O que viria a seguir? O que mais ele não sabia? O amor poderia realmente superar tudo isso? E se não, o que isso significava para o destino de Solange e de sua filha, Alice? A praça estava em ebulição, e os corações batiam em uníssono, todos em busca da verdade. Mas a verdade, ali, parecia mais perigosa do que qualquer tempestade. A praça estava em ebulição, e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a explodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de gritos cortou a tensão. É ele! É ele! Uma voz conhecida ecoou, subindo como um trovão. A multidão se virou, em um frenesi nervoso. Um homem alto e robusto emergiu do meio da multidão, os olhos flamejantes de raiva. Era Paulo, irmão de Solange. Ele havia sido libertado da prisão, a mesma que precisava de socorro naquela noite fatídica. E não só ele, mas ao lado estourava a verdade como se fosse um balão prestes a se romper. Pare de proteger sua nova amiga. É tudo uma farsa. A cada palavra dele, o rosto de Roberto se tornava mais pálido. Ela é a culpada. A culpada pela nossa família ter perdido tudo. Os murmúrios da multidão aumentaram novamente. Ninguém sabia a verdade, mas agora todos pareciam ávidos pelos segredos que ameaçavam emergir. Você não sabe o que aconteceu, Roberto. O pai dela estava envolvido em negócios sujos por sua causa. Aquela fortuna toda, ela é manchada de sangue. Paulo avançou, a voz ecoando, o ritmo do seu coração batendo como um tambor de guerra. Roberto não tinha palavras. Seu mundo girava. As revelações desferiam golpes, uma após a outra. Ele olhou para Solange, buscando entender se havia uma crença que a sustentava. Mas o olhar dela estava gravado com um misto de dor e resignação. O que mais ele não sabia? O que você quer dizer com isso? Roberto finalmente conseguiu vocalizar, o rosto franzido, o coração apertando mais forte. Solange, é verdade? Sua voz quase quebrou. Ela engoliu em seco, os olhos dançando entre medo e o desejo de se libertar. Não, não é assim. Você não entende. Eu sempre fui a vítima aqui. Havia lágrimas rolando por seu rosto, mas algo em seu olhar também revelava uma centelha de força. Mas o que ela realmente escondia? Vítima! Você também é cúmplice! Paulo gritou, apontando para Solange, cada palavra uma facada no coração de todos. E eu? Eu sou só um pedaço das tragédias que vocês criaram. Viveu em uma bolha de mentiras enquanto eu pagava pelo crime do seu pai. O vento gelado soprava, levando consigo os gritos e sussurros daquelas palavras explosivas. Os olhares curiosos se materializavam em severidade e reprovação. A confusão espalhou-se como um incêndio. Os amigos de Roberto viam Solange de uma maneira diferente. Agora, a mulher que desafiou a tempestade, mas igualmente uma peça em um jogo maior e mais sombrio. O que vem a seguir, Solange? Perguntas rimavam no ar pesado. Não, não, vocês não podem fazer isso comigo. As lágrimas de Solange caíam, mas no fundo seus olhos brilhavam com determinação. Nesse instante, ela fez um movimento inesperado. Em vez de recuar, avançou, como se estivesse decidida a enfrentar não só os homens da praça, mas tudo o que havia prendido sua voz. Eu não sou o que vocês pensam. Fiz o que pude para proteger minha família. E agora, seu peito subia e descia rapidamente. Ela parecia prestes a se quebrar, mas não recuava. Eu sou mais do que seu passado. Escutem. Algo muito mais sombrio se esconde por trás de tudo isso. Tem mais gente envolvida. Uma nova onda de murmúrios a envolveu, e Roberto ficou paralisado, perguntando a si mesmo o que mais estaria oculto. Aquilo parecia apenas o começo de um abismo que os engoliria. O que mais estava por vir? O que Solange realmente sabia?
Seriam seus laços mais profundos do que ricos e pobres, criminalidade e inocência? A praça, antes cheia de tensão, agora virava um verdadeiro palco de segredos que, uma vez expostos, poderiam transformar não só a vida de Solange, mas de todos eles. E como uma sombra, um novo personagem apareceu, assim que a poeira daquele conflito começou a assentar. Uma figura misteriosa que observava de longe, mas que teria um papel crucial nas revelações que ainda estavam por vir. Todos se perguntavam: quem era ele? O que mais estava reservado para eles? A praça estava em ebulição e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a explodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de gritos cortou a tensão. É ele! É ele! A voz conhecida ecoou como um trovão. A multidão se virou, em um frenesi nervoso. Um homem, alto e robusto, emergiu do meio da multidão, os olhos flamejantes de raiva. Era Paulo, irmão de Solange. Ele havia acabado de sair da prisão, a mesma que estava ligada àquela noite fatídica. E não só isso, mas ao lado dele estava alguém que ninguém esperava ver. Parem de proteger essa mulher! É tudo uma farsa! Paulo gritou, apontando para Solange. O rosto de Roberto se tornava mais pálido a cada palavra. Ela é a culpada pela nossa família ter perdido tudo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a multidão murmurava, absorvendo cada palavra. O que você quer dizer com isso? A voz dele mal saiu. A tensão no ar se intensificou. O que mais ele não sabia? Porque Solange não é quem você pensa. Paulo avançou, com a voz ecoando. Ela trouxe a tragédia para nós. O pai dela, ele não era só um criminoso qualquer. Ele estava envolvido com gente perigosa. E Solange sabia de tudo. Nós não perdemos só dinheiro. Perdemos vidas. Surpreendentemente, uma nova figura apareceu atrás de Paulo. Era a mãe de Solange, Dona Luzia. Seu olhar estava carregado de dor e fúria. Não, não, isso não é verdade. Ela disparou, tentando defender a filha. Solange nunca quis isso. Foi obrigada a viver nesse mundo. Mas as palavras de Dona Luzia não conseguiram silenciar Paulo. Obrigada! Ou você estava envolvida também, Dona Luzia? A vida de uma família inteira se foi por causa deles. A multidão estava agora em um frenesi. As pessoas se moviam inquietas, o medo e o julgamento pairando como nuvens pesadas. Roberto virou-se, buscando nos olhos de Solange uma resposta, alguma explicação que desvendasse o mistério crescente. Era uma corrida contra o tempo. A verdade parecia deslizar como água entre seus dedos. Solange, é verdade? Ele se virou para ela, buscando algo, um sinal. Nesse momento, tudo mudou. Um burburinho se espalhou na multidão como um incêndio, e um novo personagem surgiu. Uma mulher que ninguém notou antes. Vestida de forma simples, mas com uma presença inegável, ela se aproximou, e todos a observaram. Chega! Tudo isso é um absurdo! A mulher interrompeu o caos. Vocês não sabem a verdade inteira. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que atraía a atenção de todos. Solange arqueou uma sobrancelha, confusa e atenta. Quem é você? Seus olhos mostravam desconfiança, mas também curiosidade. Eu sou a irmã de Marcos, o pai de Solange, ela declarou, atravessando a multidão como uma tempestade. E só eu sei o que realmente aconteceu. Roberto estava em choque. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em outra configuração. O que você está dizendo? Ele gritou, sua voz trêmula pela pressão dos acontecimentos. A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo monumental. Marcos não estava sozinho. Ele trabalhava para alguém muito mais poderoso do que vocês podem imaginar. E Solange não tinha ideia do que estava por vir. Um murmúrio de incredulidade atravessou a praça, como se uma bomba tivesse estourado.
Todos estavam parados, absorvendo a revelação. E enquanto o impacto das palavras dela reverberava no ar, o olhar de Solange se apagou. Não, isso não pode ser verdade. Eu sempre pensei que... Sua voz falhou, a realidade desmoronando ao seu redor. As caras na multidão mudaram. A raiva e o desprezo começaram a se misturar com compaixão e confusão. O que mais estava escondido? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E, acima de tudo, quem iria sobreviver a essa tempestade de revelações? As perguntas pairavam no ar, como um fardo pesado que ninguém sabia como carregar. E a verdade, agora uma sombra, parecia mais ameaçadora do que nunca. A praça estava em ebulição e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a explodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de gritos cortou a tensão. É ele! É ele! A voz conhecida ecoou como um trovão. A multidão se virou, em um frenesi nervoso. Um homem alto e robusto emergiu do meio da multidão, os olhos flamejantes de raiva. Era Paulo, irmão de Solange. Ele havia acabado de sair da prisão, a mesma que estava ligada àquela noite fatídica. E não só isso, mas ao lado dele estava alguém que ninguém esperava ver. Parem de proteger essa mulher. É tudo uma farsa! Paulo gritou, apontando para Solange. O rosto de Roberto se tornava mais pálido a cada palavra. Ela é a culpada pela nossa família ter perdido tudo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a multidão murmurava, absorvendo cada palavra. O que você quer dizer com isso? A voz dele mal saiu. A tensão no ar se intensificou. O que mais ele não sabia? Porque Solange não é quem você pensa. Paulo avançou, com a voz ecoando. Ela trouxe a tragédia para nós. O pai dela, ele não era só um criminoso qualquer. Ele estava envolvido com gente perigosa, e Solange sabia de tudo. Nós não perdemos só dinheiro, perdemos vidas. Surpreendentemente, uma nova figura apareceu atrás de Paulo. Era a mãe de Solange, Dona Luzia. Seu olhar estava carregado de dor e fúria. Não, não, isso não é verdade. Ela disparou, tentando defender a filha. Solange nunca quis isso. Foi obrigada a viver nesse mundo. Mas as palavras de Dona Luzia não conseguiram silenciar Paulo. Obrigada? Ou você estava envolvida também, Dona Luzia? A vida de uma família inteira se foi por causa deles. A multidão estava agora em um frenesi. As pessoas se moviam inquietas, o medo e o julgamento pairando como nuvens pesadas. Roberto virou-se, buscando nos olhos de Solange uma resposta, alguma explicação que desvendasse o mistério crescente. Era uma corrida contra o tempo. A verdade parecia deslizar como água entre seus dedos. Solange, é verdade? Ele se virou para ela, buscando algo, um sinal. Nesse momento, tudo mudou. Um burburinho se espalhou na multidão como um incêndio, e um novo personagem surgiu, uma mulher que ninguém notou antes. Vestida de forma simples, mas com uma presença inegável, ela se aproximou, e todos a observaram. Chega! Tudo isso é um absurdo. A mulher interrompeu o caos. Vocês não sabem a verdade inteira. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que atraía a atenção de todos. Solange arqueou uma sobrancelha, confusa e atenta. Quem é você? Seus olhos mostravam desconfiança, mas também curiosidade. Eu sou a irmã de Marcos, o pai de Solange, ela declarou, atravessando a multidão como uma tempestade. E só eu sei o que realmente aconteceu. Roberto estava em choque. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em outra configuração. O que você está dizendo? Ele gritou, sua voz trêmula
pela pressão dos acontecimentos. A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo monumental. Marcos não estava sozinho. Ele trabalhava para alguém muito mais poderoso do que vocês podem imaginar. E Solange não tinha ideia do que estava por vir. O que seu pai fez não foi por escolha, mas por ameaça. Ele estava sob o comando de um cartel perigoso, e Solange foi usada como moeda de troca. Um murmúrio de incredulidade atravessou a praça, como se uma bomba tivesse estourado. O que? Foi tudo o que Roberto conseguiu murmurar. O choque na multidão era palpável. Os rostos se tornavam mistos de curiosidade e desprezo. Solange! Gritou Dona Luzia, seu olhar de dor agora tingido com um novo sentido de urgência. Você sabia que ele estava hipotecando nossas vidas? Não, eu não sabia! Solange gritou, a voz dela transbordando desespero. Eu nunca soube de nada. Mas imagina o que faria se soubesse. Você teria me dito, não teria? Paulo soou como um relâmpago. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fúria e ressentimento. Você se tornaria a nova rainha do tráfico, mais uma facção a engolir os que estão ao seu redor. Roberto, confuso, olhou entre os dois irmãos. O que estava acontecendo? O peso das revelações estava começando a arrastá-lo para um abismo de desespero e confusão. E você? Paulo, você sabia? A resposta de Paulo foi um soco direto no estômago, e as palavras dele ecoaram na praça. Eu fui preso por ficar do lado da verdade. O que eu perdi enquanto você se deleitava em seu mundo protegido? Ei, você tá errado! Eu lutei por todos nós! Solange fez uma tentativa de se defender, mas as palavras dela pareciam se perder na multidão, onde novos murmúrios estavam começando a se formar. De repente, um grito cortou o ar como uma faca. Alguém na multidão gritou e apontou para o céu. Todos olharam para o alto, e uma sombra escura se aproximava, deslizando rapidamente em direção à praça. O zumbido se transformou em pânico à medida que uma viatura emergia, luzes piscando, sirenes gritando. O clima único de desespero agora era substituído por um terror profundo. Os olhares na praça se viraram para a direção da polícia. O que está acontecendo? As vozes ecoavam. Estão atrás de quem? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As linhas de fronteira que separavam o bem do mal estavam prestes a se misturar. O que essa nova chegada significaria? O que mais estava prestes a ser revelado? E, acima de tudo, quem realmente estava por trás de tudo isso? A praça estava em ebulição, e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a implodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de gritos cortou a tensão. É ele! É ele! A voz conhecida ecoou como um trovão. A multidão se virou em um frenesi nervoso. Um homem, alto e robusto, emergiu do meio da multidão, os olhos flamejantes de raiva. Era Paulo, irmão de Solange. Ele havia acabado de sair da prisão, a mesma que estava ligada àquela noite fatídica. E não só isso, mas ao lado dele estava alguém que ninguém esperava ver. Parem de proteger essa mulher. É tudo uma farsa! Paulo gritou, apontando para Solange. O rosto de Roberto se tornava mais pálido a cada palavra. Ela é a culpada pela nossa família ter perdido tudo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a multidão murmurava, absorvendo cada palavra. O que você quer dizer com isso? A voz dele mal saiu. A tensão no ar se intensificou. O que mais ele não sabia? Porque Solange não é quem você pensa. Paulo avançou, com a voz ecoando. Ela trouxe a tragédia para nós. O pai dela, ele não era só um criminoso qualquer. Ele estava envolvido com gente perigosa e Solange sabia de tudo. Nós não perdemos só dinheiro, perdemos vidas.
O murmúrio da multidão aumentou, os rostos em choque. Como você pode acusá-la assim? Dona Luzia gritou, tentando proteger sua filha. Mas sua voz estava ensurdecedora em meio ao turbilhão. Ela escondeu a verdade. O pai dela trabalhava para um cartel e eu fui preso por ser da família errada. Paulo estava desenfreado, suas palavras cortantes como facas. Roberto virou-se, buscando nos olhos de Solange uma resposta. O vento frio assobiava ao redor como uma tempestade se formando. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, a praça se silenciou abruptamente. Todos olharam para o céu. Luzes vermelhas e azuis dançavam na noite. As sirenes das viaturas da polícia eram como gritos de socorro. As pessoas começaram a se afastar, criando o espaço em volta de Solange e Roberto. O que está acontecendo? Alguém na multidão gritou. A polícia está aqui? Por que estão aqui? O coração de Roberto disparou. Ele lembrava-se da conversa com Solange e do segredo que ela carregava. Solange, o que está acontecendo? Você sabe? A pergunta saiu como um sussurro angustiado. De repente, uma porta da viatura se abriu e um homem alto com um distintivo na mão se aproximou. Ali, é a menina que salvou. Precisamos falar com você. Ele apontou para Solange e o murmúrio crescente da multidão transformou-se em um barulho incessante. Mas eu não fiz nada de errado! Solange gritou, seu desespero ecoando. Eu só queria ajudar. O oficial não respondeu, apenas se aproximou. Mas então, antes que pudesse agarrá-la, uma voz familiar sussurrou no ouvido dele. Era uma mulher, sua figura obscurecida pela sombra, mas seu semblante revelava uma inquietação profunda. Não, você não pode fazer isso agora. A mulher soou alarmada, e todos se viraram para ela, reconhecendo o rosto que eles esperavam não ver novamente. Era a mãe de Solange, Dona Luzia. Ela parecia mais frágil, mas seu olhar transparecia uma determinação vigorosa. Tem algo mais que eles precisam saber. Solange não teve escolha. O grito dela atravessou a praça, como um eco ressoando em corações aterrorizados. Ela é inocente. Isso tudo está além de nós. Roberto olhou para Dona Luzia e a última coisa que ele esperava era ouvir. Eu conheço a verdade, e a verdade é que eu sou a verdadeira culpada por tudo. Um gelo percorreu o corpo de Roberto. O que ela estava dizendo? O que ela sabia? Mãe, não! Solange gritou, seu desespero aumentando. Eu não queria que soubessem, mas eu estava envolvida com o cartel também. Eu tive que protegê-la. O que você não sabe, Roberto, é que eu fiz um acordo. As palavras pairaram no ar como um peso insuportável. A multidão, antes em fervor, agora estava parada, absorvendo a revelação chocante. Solange parecia ter perdido a voz e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que mais estava escondido deles? Roberto olhou atordoado para Dona Luzia. O que você quer dizer com acordo? Que acordo? O que você fez? A voz dele era um sussurro, quase desesperançada. A praça estava em silêncio total. A verdade, como uma sombra, estava prestes a engolir todos ao redor, e o que aconteceria a seguir poderia esmagar qualquer sentimento de coragem que restava. O que essa nova revelação significava para cada um deles? A tensão estava à flor da pele, e as dúvidas se infiltravam como uma tempestade. E entre todas essas revelações, uma nova figura saiu da sombra. Um homem de terno escuro, com um sorriso sinistro, como se estivesse rindo por dentro. Aumentou a audiência, não é? Ele disse, enquanto todos se viravam. Ninguém sabia quem era, mas seu olhar pesado prometia tudo menos compaixão. O que mais ele sabia? E o que estava prestes a acontecer? A praça estava em ebulição, e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a explodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de gritos cortou a tensão. É ele!
É ele! A voz ecoou. Todos se viraram para ver um homem alto, robusto, saindo da multidão. Era Paulo, irmão de Solange, e ele estava com um olhar carregado de raiva. Parem de proteger essa mulher. É tudo uma farsa. Ele apontou para Solange, e o rosto de Roberto se tornava mais pálido a cada palavra. Ela é a culpada pela nossa família ter perdido tudo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés enquanto a multidão murmurava. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal conseguiu sair enquanto a tensão no ar aumentava. O que mais ele não sabia? Porque Solange não é quem você pensa. Paulo se adiantou, fazendo gestos exagerados. Ela trouxe a tragédia para nós. O pai dela estava envolvido com gente muito perigosa. E Solange sabia de tudo. Nós não perdemos só dinheiro. Perdemos vidas. O murmúrio da multidão aumentou, os rostos em choque. Como você pode acusá-la assim? Dona Luzia tentava proteger a filha, mas sua voz estava imersa numa onda de confusão. Ela escondeu a verdade. O pai dela trabalhava para um cartel e eu fui preso por ser da família errada. Paulo havia perdido a razão e sua voz estava histérica. Nesse momento, o ambiente começou a mudar. As sirenes da polícia gritaram ao fundo, fazendo com que todos olhassem para o céu. Luzes vermelhas e azuis cortavam a escuridão. A tensão crescendo ainda mais. A praça se tornou um palco de alucinação e desespero. Um policial alto e imponente se aproximou. Solange, precisamos de você. O tom urgente fez o coração de Roberto disparar. O que está acontecendo? Mas eu não fiz nada de errado, Solange gritou, seu desespero transbordando. Só queria ajudar. Mas o policial não teve tempo para responder. Antes que ele dissesse algo, uma figura inesperada surgiu da sombra. Uma mulher com um olhar frio. Espere, você não pode levá-la assim, gritou. Todos se viraram. Era Carla, uma ex-parceira do pai de Solange. A verdade é muito mais suja do que vocês pensam. Um silêncio pesado pairou entre eles. O que você quer dizer? Roberto pergunta perplexo enquanto a mulher se aproximava. Eu vi tudo. Marcos fez um acordo. Mas uma parte do pacto foi que Solange também se tornaria um peão nesse jogo sujo. Carla respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Ela está mais envolvida do que parece. Não só por escolha, mas porque sua vida estava em jogo. Os olhos de Solange se alargaram e ela balançou a cabeça. Não, não pode ser verdade. Eu não sou a única que sabe. Tem mais gente que está em perigo. E quem estiver por trás disso não vai descansar até que todos paguem. O olhar dela era firme, mas havia um pouco de medo em seus olhos. O que ela disse caiu como um raio na praça. Os murmúrios se transformaram em gritos de desconfiança e apreensão. Vocês estão escondendo algo. Uma voz gritou lá de trás. Roberto, com o coração acelerado, olhou para Solange, buscando algo. Um sinal. É verdade, Solange. O que mais está acontecendo? Sua voz tremia. Ele tinha a sensação de que a história estava muito além do que ele imaginava. Eu não sabia. Não tinha ideia do que meu pai estava fazendo. Solange lutava contra as lágrimas, enquanto o pânico crescia novamente. E assim, com luzes piscando e silêncios pesados, a verdade começou a se formar como uma tempestade prestes a eclodir. O que mais estava por trás desse emaranhado de mentiras e segredos? Roberto não fazia ideia do quanto tudo poderia mudar, mas a certeza de que o passado estava cobrando seu preço estava prestes a explodir. E no meio de toda a confusão, a figura misteriosa de Carla sorriu, quase triunfante. Seu olhar deixou todo mundo em estado de choque. O que mais ela sabia? E o que aconteceria agora que a tempestade de segredos estava prestes a se revelar? O destino deles estava se entrelaçando de maneiras que ninguém poderia imaginar.
A praça estava em ebulição e os olhos de Roberto estavam fixos em Solange. Ela parecia um vulcão prestes a explodir, com emoções se misturando entre dor e fúria. Mas, antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de grit. É ele! É ele! A voz ecoou. Todos se viraram para ver um homem alto e robusto saindo da multidão. Era Paulo, irmão de Solange, e ele estava com um olhar carregado de raiva. Parem de proteger essa mulher! É tudo uma farsa! Ele apontou para Solange, e o rosto de Roberto se tornava mais pálido a cada palavra. Ela é a culpada pela nossa família ter perdido tudo. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a multidão murmurava. O que você quer dizer com isso? A voz dele mal conseguiu sair, enquanto a tensão no ar aumentava. O que mais ele não sabia? Porque Solange não é quem você pensa. Paulo se adiantou, com gestos exagerados. Ela trouxe a tragédia para nós. O pai dela estava envolvido com gente muito perigosa, e Solange sabia de tudo. Nós não perdemos só dinheiro, perdemos vidas. O murmúrio da multidão aumentou, os rostos em choque. Como você pode acusá-la assim? Dona Luzia tentava proteger a filha, mas sua voz estava imersa numa onda de confusão. Ela escondeu a verdade. O pai dela trabalhava para um cartel, e eu fui preso por ser da família errada. Paulo havia perdido a razão, e sua voz estava histérica. Nesse momento, o ambiente começou a mudar. As sirenes da polícia gritaram ao fundo, fazendo com que todos olhassem para o céu. Luzes vermelhas e azuis cortavam a escuridão, a tensão crescendo ainda mais. A praça se tornou um palco de alucinação e desespero. Solange, precisamos de você! Gritou um policial, sua voz firme se destacando na confusão. Quando ele deu um passo à frente, todos esperavam que ele prendesse Solange. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Antes que o policial conseguisse tocar Solange, uma figura conhecida apareceu ao lado dele, e a multidão se calou. Era a polícia, mas ao lado dela estava ninguém menos que o pai de Roberto, o poderoso empresário Luiz Montenegro. Parem tudo! Não façam nada! Sua voz autoritária cortou o silêncio como uma espada. As palavras, carregadas de uma autoridade que congelava o ar, trouxeram um novo tipo de tensão. Você não pode falar assim, pai! Roberto tentou protestar, mas a indignação de Luiz era inabalável. Ele se virou para Solange, uma expressão de algo entre desdém e alívio seguiram em seu semblante. Você é mais do que uma mendiga. Desculpe, mas a verdade é que nós sabemos quem você realmente é. Novamente a praça mergulhou em murmúrios. O olhar fixo de Solange alternava entre desespero e raiva. O que Luiz estava insinuando? O que você quer dizer com isso? Sua voz soou pequena e hesitante. Todo esse tempo estive te observando. Luiz parecia satisfeito, como se estivesse revelando um segredo há muito guardado. Seu pai não era só um criminoso. Ele estava fazendo negócios com o meu. E antes de tudo isso, você era uma das minhas funcionárias. Eu sei quem você realmente é, Solange. Você é minha filha. As palavras caíram como uma bomba e o impacto foi avassalador. O silêncio era mortal. Roberto não conseguia acreditar. Não, isso não é verdade, gargalhou ele. Mas a expressão de Solange mudara. Seu olhar tornara-se um misto de confusão e incredulidade. Sim, você é uma Montenegro, nascida em berço de ouro. Mas abandonada ao olhar da sociedade. Sua mãe me deixou. A praça estava completamente em choque. Todo mundo olhava com olhos arregalados, a conversa de fúria substituída por um silêncio pesado e nervoso. O que mais estavam escondendo? O que isso significava para todos os seus relacionamentos? Para Roberto? Para Alice? E agora, quem era realmente Solange? No meio de todo aquele caos,
Alguém na multidão gritou: "E a verdade do seu passado, Solange? O que mais você esconde?" E nesse instante, tudo o que Solange poderia fazer foi olhar para Roberto, o coração dela disparando. O que mais ela ainda não sabia? O que mais ela poderia revelar? O passado havia voltado para cobrar forma. E agora, um novo mistério pairava no ar, mais ameaçador do que nunca. O que mais ela ainda não sabia? O que mais poderia revelar? O passado havia voltado para cobrar forma. E agora, um novo mistério pairava no ar, mais ameaçador do que nunca. O tumulto na praça parecia ter chegado a um ponto de ebulição. As vozes se misturavam num coro de incredulidade. A tensão era quase palpável, como se a própria atmosfera estivesse prestes a se romper. Roberto, seu coração martelando no peito, mal podia processar tudo aquilo. Olhou nos olhos de Solange, buscando uma resposta, uma explicação. Mas em vez de palavras, uma expressão de desespero e confusão dominava seu rosto. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Um grito rasgou o ar, vindo de uma das laterais da praça. "Socorro! Ajude-me!" As pessoas se viraram para ver uma mulher correndo, o rosto contorcido em pânico. A multidão se dispersou rapidamente, chamando a atenção de todos. O caos se instalou. Era uma cena surreal. A mulher agarrou-se a um homem que estava próximo, desesperada. "Ele está me seguindo! Ele vai me pegar!" Ela berrou, olhos arregalados, a voz embargada. Um murmurinho se espalhou como um rastro de pólvora. Ainda ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas o medo no olhar dela era contagiante. "Quem está atrás de você?" alguém gritou. A mulher se virou e, com um gesto rápido, apontou para os arredores. E então, de repente, como se tivesse saído de um filme de terror, uma figura sombria emergiu da multidão. Um homem vestido de preto, com uma expressão fria, estava avançando em direção a ela de forma ameaçadora. "Não, não é ele!" a mulher gritou. "Ele vai acabar com tudo!" A multidão estava agora dividida entre o choque e a curiosidade. Muitos assistindo sem saber o que fazer. Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi nesse momento que a mulher começou a contar sua história, balançando a cabeça. Ele é o verdadeiro culpado. É ele o motivo de tudo isso." Ele ficou em silêncio. O que ela queria dizer? E então as palavras dela soaram como uma sentença. "Meu nome é Ana. Eu sou uma das testemunhas do que aconteceu com a família Montenegro. E Solange, você não sabe o que está ocultando." Uma onda de murmúrios atravessou a praça novamente. E em uma fração de segundo, todos os olhares estavam sobre Solange. Uma pressão indescritível se apoderou dela, aguardando que ela se manifestasse. Mas ao invés disso, ela ficou pálida. Seus olhos rodaram de raiva à confusão. "Eu não entendo." Solange balbuciou, olhando para Ana. Sem saber o que pensar. As limitações de sua vida até agora pareciam desmoronar em frente a todos. "O que você quer dizer com isso?" Ana respirou fundo, como se as palavras tivessem o peso de um mundo sobre seus ombros. "Eu assisti à noite em que sua vida foi destruída. O cartel e seu pai fizeram um acordo mal sucedido e eu vi tudo." A multidão tinha parado de respirar. E a verdade é que, antes que ela pudesse continuar, um tiro ecoou pela praça, interrompendo a tensão como uma bomba estourando. Foi um momento congelado no tempo. As expressões de choque eram impossíveis de descrever. As pessoas gritaram e começaram a correr, empurrando-se umas contra as outras em pânico. Roberto se virou instintivamente, protegendo Solange com seu corpo. O caos tomou conta do ambiente enquanto os gritos se misturavam ao som do disparo. O homem de preto estava agora cercado pela polícia, que tinha acabado de chegar. Ele, no entanto, parecia mais calmo do que nunca, como se nada daquilo o afetasse.
No centro da confusão, Ana caiu no chão, atingida. O mundo escureceu ao redor de Roberto. Ele se ajoelhou ao lado dela, o coração acelerado, a adrenalina correndo em suas veias. Ana, não! O que você fez? O que acontece agora? As palavras saíam em um turbilhão de desespero enquanto Ana lutava para respirar. Solange, não era só você, Ana gaguejou, a voz dela morrendo aos poucos. Verá a verdade sobre todos vocês, antes que... Seus olhos se fecharam lentamente e Roberto ficou paralisado com a revelação no ar. Ele olhou para Solange com uma pergunta não dita, mas agora tinha mais perguntas do que respostas. A confusão tornava-se uma tempestade dentro dele. Cada batida do coração ecoando a incerteza do que significava aquele momento. As sirenes da polícia e os gritos da multidão criavam uma cacofonia ensurdecedora. E enquanto todos buscavam por respostas, uma única pergunta pairava no ar: quem realmente era Solange? E que segredos ainda estavam escondidos? O que mais iria surgir da escuridão agora? A praça estava em um clamor intenso. O silêncio que se seguiu ao disparo transformou-se em um frenesi de gritos e correria. Roberto se inclinou sobre Ana, seu coração disparando enquanto as pessoas ao redor começavam a se afastar, temendo pelo que estava por vir. Solange estava em choque, os olhos arregalados, incapaz de processar a sequência de eventos. "Alguém chame uma ambulância!" gritou um homem da multidão, o desespero estampado no rosto. A tensão aumentou à medida que a polícia tentava organizar a cena e acalmar o tumulto. Mas o verdadeiro caos estava apenas começando. Paulo, ainda com o rosto contorcido de raiva, olhou para Solange, suas palavras saindo entre dentes cerrados. "Como você pode estar emaranhada nisso tudo? Se você é mesmo filha dele, o que você vai fazer com isso? O que mais você esconde?" "Eu não sei de nada. Eu sempre fui apenas a mim mesma." Solange respondeu, a voz embargada pela adrenalina e pela dor. Mas a verdade não era tão simples. O peso da herança e das expectativas a sufocava, e ela sabia que o passado estava atrás de sua porta, ameaçando tudo. O homem de preto, que estava atrás da multidão, agora se adiantava, com um sorriso ameaçador no rosto. "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Estou aqui para guardar a verdade, e a verdade não perdoa." Sua voz ecoava como um aviso sombrio, atraindo ainda mais a atenção. Roberto se pôs de pé, colocando-se entre Solange e o homem. "O que você quer? Você não pode simplesmente fazer o que quiser." A coragem em sua voz era quase palpável, mas o medo na barriga dizia outra coisa. Ana, ainda em agonia, tentou falar. "Precisamos dela. Será que você ainda não entendeu? Solange é mais do que apenas uma filha. Ela é uma peça-chave." Cada palavra dela saía com dificuldade, mas a urgência fez com que muitos parassem e ouvissem. Com um movimento rápido, o homem de preto se afastou, analisando cada um dos presentes, como se estivesse à procura de algo. "A verdade que vocês têm medo de enfrentar. Quando a noite cair, tudo isso aqui será apenas uma lembrança. O que você faz agora determinará seu futuro, Solange." Solange, perdida entre as revelações e o caos, olhou para Roberto. Ele viu pânico crescente nos olhos dela, misturado com um pequeno vislumbre de esperança. "Roberto, eu não sei para onde isso nos leva. Preciso saber a verdade, mesmo que me machuque." O grupo de policiais começou a agir, formando um cordão humano ao redor da cena, tentando restaurar a ordem. "Vamos, todos se afastem!" gritou um oficial, enquanto tentava manter os curiosos longe. Mas aquele grito foi seguido por outro que ecoou pela praça. "Solange, olhe!" Era a mãe dela, Dona Luzia,
que se aproximou, seus olhos queimando com intensa determinação. Você tem que ajudar a contar a verdade, minha filha. Isso é sobre romper as correntes do passado. É sobre ser livre. Lucidez e amor, ainda que pesados e transbordantes, estavam nas palavras dela. Solange olhou para a mãe e sorriu tristemente, compreendendo tudo o que estava em jogo. A multidão, agora atenta, aguardava por respostas. Uma mistura de emoções corria pela praça. Mas em meio ao caos, algo mais profundo estava prestes a ser revelado. A dúvida pairava no ar. Todos estavam prestes a descobrir se os segredos que uniam e separavam todos eles eram mais poderosos do que o amor que poderia surgir. Com um suspiro, Solange olhou diretamente para o homem de preto. Estou pronta para enfrentar a verdade, qualquer que seja. Que venha o que vier. A resolução em sua voz era como um raio de luz na escuridão. E assim a cidade observava. A tensão pairava sobre eles. E uma nova história estava prestes a se desenrolar, cheia de segredos, verdades e o inevitável peso das escolhas que seriam feitas a partir daquele momento. E você tornou-se parte dessa jornada. O que fará agora? O que sua voz pode mudar? É sua vez de se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo.